Olá, quinto ano, beijinho. Hoje, na nossa aula de produção textual, nós vamos falar um pouquinho sobre um novo gênero. Nós vamos falar sobre a entrevista, ok? Sabemos que existe a entrevista na forma oral, né? E a entrevista na forma escrita. E para a gente poder tratar desse gênero textual, a tia Andréia vai trazer para a nossa aula de hoje a escritora Ruth Rocha. Nós falamos sobre Ruth Rocha quando, em uma das nossas últimas aulas de língua portuguesa, nós trabalhamos a interpretação e o sentido de um texto da Ruth Rocha chamado O Velho, o Menino e o Burro. Estão lembrados? Então, hoje, o gênero textual que nós vamos trabalhar em entrevista, nós vamos utilizar como entrevistada a Ruth Rocha. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de vocês de linguagem, lá na página 111. Vamos lá? Na página 111, ela traz a produção de texto do nosso livro de linguagens. Então, traz nessa página 111 um trecho de uma entrevista oral que a Ruth Rocha deu a uma revista chamada Revista Crescer. Essa entrevista está disponível no YouTube e foi transcrita especialmente para o estudo desse gênero aqui no nosso livro de linguagem. Inclusive, eu vou disponibilizar para vocês no mural da turma essa entrevista que a Ruth Rocha deu à revista Crescer no YouTube. Então, eu vou deixar lá no mural da turma o link, porque aí vocês vão poder clicar e assistir a essa entrevista, tá? Dada à revista Crescer. Bem, então aí a revista, ela faz algumas perguntas à Ruth Rocha, né, sobre os pontos marcantes da carreira dela, o que ela mais tem gostado de escrever, fala sobre o público que ela gosta, né, o público que dirige o trabalho dela, que é o público infantil, infanto-juvenil. E esse gênero textual, a entrevista, ele tem alguns pontos que nós vamos ressaltar aqui agora. Bem, lá na página 112, também do livro de linguagem de vocês, vai falar sobre essa transcrição. Uma entrevista que é feita oralmente e depois ela é feita de forma escrita. Então, houve aí a transcrição da forma oral para a forma escrita, ou seja, passou da forma oral para a forma escrita, tá? Então, vamos lá, 112. Quando queremos publicar uma entrevista que foi realizada oralmente, precisamos primeiro fazer a sua transcrição, que é o que a tia Andréia acabou de falar, que é converter, transformar o texto falado em texto escrito. Depois disso, fazemos a edição do texto, ou seja, nós vamos fazer uma revisão, uma releitura desse texto. Para quê? Para que a gente possa eliminar algumas marcas da oralidade, algumas expressões. Que marcas são essas? São alguns termos que quando nós estamos usando a linguagem oral, nós falamos assim, às vezes de uma forma até sem pensar. Por exemplo, né? Algumas gírias, né? São, né? Ó, acabei de usar uma marca de oralidade agora. Então, essas marcas de oralidades, quando a gente transcreve para a parte escrita, elas têm que ser o quê? Eliminadas, tá? Vai ter que retirar palavras e ideias repetidas, porque quando nós falamos, muitas vezes a gente repete a palavra, a ideia se repete, mas na parte escrita, durante uma entrevista, isso não pode acontecer. Então, essas palavras e ideias, elas são retiradas. Para quê? Para que o texto seja mais claro,
para que a ideia da fala da pessoa fique bem entendida, bem desenvolvida. Então, das páginas 111 até a página 113 traz a transcrição dessa entrevista que a Ruth Rocha deu à revista Crescer, tá? Então, a revista pergunta para ela o que ela tem de mais gostoso, que tem de mais gostoso de escrever para a criança. Então, são detalhes que vão ter que ser revistos nessa transcrição, né? O por pra. A revista pergunta para ela se mudou alguma coisa nesses 40 anos que ela se dedica à literatura. Pergunta para ela o que tem de mais gostoso em escrever para a criança. Então, eles vão pegar todas essas respostas da Ruth Rocha, que foi feita numa entrevista oral, e vão fazer a transcrição para a entrevista escrita. E aí, quando faz a transcrição, como é escrita, nós, os leitores, precisamos identificar quem é o entrevistado e quem é o entrevistador. Nesse caso aqui, em Ruth Rocha e Revista Crescer, entrevistado é Ruth Rocha. E o entrevistador é a Revista Crescer, né? É quem vai fazer as perguntas. E quem vai responder a estas perguntas é o entrevistado. Então, na entrevista escrita, isso tem que vir bem definido. Então, antes da pergunta, tem lá, Revista Crescer, aí faz a pergunta. Depois, logo abaixo, Ruth Rocha, e aí ela responde. Para que na entrevista escrita, o leitor possa perceber, né, a mudança dos papéis. Ora o entrevistado, ora o entrevistador, ok? Bem, mas para a aula de hoje, a nossa proposta de produção textual é nos transformarmos, nesse momento, nos entrevistadores. Nós vamos assumir o papel de entrevistador, assim como a revista Crescer fez com Ruth Rocha, tá? E quem serão os nossos entrevistados? Bem, nós vamos, dentro do nosso ambiente, em casa, né, escolher uma pessoa que esteja próxima a nós e que possa nos ajudar, auxiliar nessa atividade, sendo o nosso entrevistado, tá? Vocês farão essa entrevista, ela acontecerá de forma oral, que vocês vão ter que fazer a pergunta ao entrevistado de vocês e vão registrar no caderno de língua portuguesa. Então, vocês estarão fazendo também nesse momento a transcrição da entrevista oral para a entrevista escrita de vocês. São somente 3 perguntinhas que vocês deverão realizar com o entrevistado de vocês. Eu vou ler quais são as 3 perguntas, mas eu vou deixar em anexo no mural da turma organizadas as 3 perguntinhas e vocês irão registrar as respostas do entrevistado de vocês no caderno de língua portuguesa. Combinado? Então essa hoje é a nossa tarefa de produção textual, realizar uma entrevista que nada mais é que um gênero textual onde vai existir pergunta e resposta sobre um determinado assunto. No nosso caso, né, porque a revista Crescer e a Ruth Rocha era em relação ao tipo de trabalho da Ruth Rocha, a carreira dela, né, era bem específico. Nós aqui do 5º ano, vamos trabalhar então com 3 perguntinhas. Então eu vou ler para você quais são. Nós, no caso vocês, né, nós os alunos, seremos os entrevistadores. Então nossa primeira pergunta será: nós vamos falar a respeito do tema crianças na internet.
já que nós estamos vivendo um momento totalmente voltado por essa aprendizagem online, nós estamos o tempo todo conectado na internet, né? Então, o tema da nossa entrevista é crianças na internet. Então, a primeira pergunta ao nosso entrevistado será: as crianças devem fazer uso da internet? Por quê? E aí vocês vão ouvir a resposta e vão anotar no caderninho de língua portuguesa de vocês a primeira resposta do entrevistado. Segunda, quando é que a internet vira um problema para as crianças? Aí o entrevistado vai responder e vocês vão transcrever a resposta no caderno de língua portuguesa. E a terceira e última pergunta ao nosso entrevistado. O Facebook não aceita a participação de pessoas com menos de 13 anos. Você concorda com isso? Por quê? E aí nosso entrevistado ou entrevistada, né, vai dar a sua opinião, vai justificar a sua opinião, ou seja, vai dar o seu argumento e vocês vão registrar no caderno de língua portuguesa, ok? Então hoje nós iniciamos um trabalho sobre o gênero textual em entrevista. Muito bem. Tia Andréia vai deixar essa entrevista que está aqui no nosso livro de linguagem, entre Ruth Rocha e a revista Crescer, o link para que vocês possam assisti-la lá no mural da turma. E a tarefa de vocês é o quê? Se transformarem nos entrevistadores e realizar essas 3 perguntas a alguém que esteja próximo de vocês em casa nesse momento, tá? E fazer a transcrição das respostas para o caderno de língua portuguesa, ok? Então vamos lá, não percam, hein? Mural da turma, a entrevista com Ruth Rocha falando sobre o seu trabalho de literatura. Beijo, até a próxima aula.